Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de responder mais uma pergunta feita aqui no nosso canal do YouTube. A pergunta que a pessoa fez foi a seguinte: Gustavo, como romper um relacionamento que você já não está mais nele e você percebe que o seu companheiro também não está mais? Sinto que o meu esposo me olha somente como a substituta de sua mãe e ao mesmo tempo que quero sair do relacionamento, existe algo em mim que me prende e me enfraquece para tomar tal atitude. Veja, é uma situação muito pessoal, muito específica, e nós não conseguimos fazer um diagnóstico baseado somente nesse depoimento. Reforçamos com muita frequência, e vocês ouvem aqui com muita frequência, a gente falar para vocês, cada caso é um caso. Não dá para generalizar em constelação familiar, porque a constelação ela é fenomenológica. O que isso significa? Nós olhamos caso a caso naquilo que se mostra no momento que estamos olhando para o campo familiar de um cliente. Então, naquele momento, se mostra uma imagem através da movimentação dos representantes e, neste momento, nós podemos fazer um diagnóstico e até mostrar caminhos de solução. Então, a constelação é fenomenológica. Ela não é cartesiana, causa e efeito. Então, muitas pessoas confundem isso e têm dificuldade de entender que não é possível fazer um diagnóstico baseado apenas num depoimento. O que nós falamos com vocês aqui com frequência é aquilo que nós observamos, mas também não é regra e não é diagnóstico para os outros casos. Vou dar mais um exemplo para vocês. No ano passado, eu atendi uma moça bem jovem que ela estava com uma dificuldade grande no casamento. Ela estava preocupada mesmo. Ela disse que eu amo muito meu parceiro ele é muito presente, está disponível para mim, mas eu sinto um afastamento, eu sinto que eu estou afastando ele de mim. Isso está me preocupando, eu não quero acabar com o meu casamento. E veja, nós levamos isso para uma constelação e o que se mostrou foi surpreendente. O que apareceu na constelação, a imagem que surgiu, é que a pentavó dela foi uma índia. E essa índia foi retirada à força de sua tribo para casar com um homem branco. Então, o que se observou na sequência? Que as mulheres que vieram depois, as descendentes dessa pentavó, passaram a ter uma fidelidade enorme a esta pentavó, a esta índia, que foi retirado da sua tribo, e começaram a fazer um movimento de desprezo com relação aos homens. E as gerações seguintes passaram a atrair homens que traziam algumas dificuldades, principalmente com relação ao alcoolismo. E nessas relações, elas desprezavam esses companheiros, mas ficavam nas relações, porque ficando nas relações, elas ficavam numa posição de superioridade e de desprezo a estes homens. Isso se perpetuou até a mãe desta cliente. Quando chegou a vez dela, ela já fazia um movimento diferente. Ela atraiu um homem mais disponível, mas começou a sentir a mesma rejeição que a mãe, que a avó, que a bisavó, a trisavó, a tataravó e a pentavó sentiam. Então o que aconteceu? Ela precisou olhar para todas elas, nós colocamos ela num determinado momento, colocamos a própria cliente frente a todas essas gerações de antepassados, e ela pôde dizer, sinto muito pelo destino de vocês, mas por favor, me olhem com bons olhos se eu fizer um pouco diferente, me olhem com bons olhos se eu tomar o meu homem. E ela pôde ver no rosto das representantes que as representantes concordavam e algumas até sorriam para ela. Neste momento, você pode ver exatamente o amor que liberta, porque ela viu o amor das antepassadas por ela, e não o amor dela pelas antepassadas, que fazia com que ela também entrasse num movimento de fidelidade cega a essas antepassadas. E isso é libertador. Só numa constelação é possível fazer esse movimento e olhar para isso. E ela pôde olhar. Então veja, o Hellinger trouxe um dos conceitos mais profundos e mais verdadeiros que nós poderíamos ter, e que realmente é libertador. Ele trouxe o conceito de consciência leve e de consciência pesada. E eu também já falei disso aqui em outros vídeos, que nós tínhamos como sinônimo consciência leve a coisa certa e consciência pesada a coisa errada. O Hellinger veio trazer
que consciência leve e consciência pesada não é sinônimo de certo ou errado, mas tem a ver com os valores que trazemos do nosso grupo de origem. Se nós seguimos os valores do grupo de origem, nós sentimos que nós pertencemos e que estamos fazendo a coisa certa, mesmo que a gente mantenha uma certa infelicidade. Tem pessoas infelizes de consciência leve. E deixamos de fazer coisas importantes porque vamos ficar de consciência pesada, é contra os valores do grupo. E nós achamos, no profundo, na alma, tudo isso é inconsciente, que nós vamos deixar de pertencer ao nosso grupo de origem. E deixamos de fazer coisas importantes, porque vem essa tal da consciência pesada. Então veja, o conceito que ele nos trouxe é libertador. É aprender a ficar de consciência pesada, sabendo que nós estamos fazendo a coisa certa e que isso não vai tirar o nosso pertencimento do grupo. Quando fazemos isso com respeito e gratidão por todo o destino do grupo, isso nos liberta. Então, esse conceito é muito importante. Eu vejo em alguns casais que a relação já acabou, não é mais casal, mas os dois não tomam a decisão, não fazem o que precisam fazer exatamente para evitar ficar de consciência pesada. Eu já vi muitos casos que os parceiros fazem da vida do outro parceiro um inferno para que o outro tome a decisão. Porque se o outro tomar a decisão, eu fico de consciência leve, foi o outro que tomou a decisão, então a consciência pesada é do outro. E é lógico que quem toma a decisão vai carregar a consciência pesada, mas isso não significa que a pessoa fez algo errado. Mas como a gente ainda interpreta que consciência pesada, estamos fazendo algo errado, nós queremos fugir dessa consciência pesada. E ali está um movimento que realmente liberta a pessoa, que liberta as pessoas. E para muitas é muito mais fácil ficar num sofrimento do que tomar uma atitude de solução. Porque a atitude de solução exige algo de nós. Uma separação causa dor, causa sofrimento. Nós temos que enfrentar essa dor e esse sofrimento. Então, muitas pessoas não querem passar por isso e preferem ficar no sofrimento. E o pior, muitas dessas pessoas se colocam como vítimas da situação. E a vítima realmente fica fraca. A vítima sempre se coloca como fraca e cada vez fica mais fraca para tomar uma decisão. Ela não se acha capaz. E em relacionamento de casal, não existem vítimas. Os dois são responsáveis por tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu. Então é preciso, muitas vezes, ter coragem. Coragem para quê? Para olhar para tudo isso. Coragem de olhar para o sistema de origem, aquilo que não foi resolvido. Coragem para olhar para a relação atual, se existe ainda possibilidade de reconciliação ou não. Se não existe, fazer a separação da boa forma, a fazer a separação que deixa os dois livres e também deixa os filhos livres. Então, para fazer isso, precisa ter coragem. E a definição da palavra coragem é cor de coração e agem de ação. Então, agir com o coração e olhar para tudo isso. Senão, as pessoas ficam infelizes até o final da vida. E o que vai acontecendo nesse processo? As pessoas vão adoecendo. Ou doenças psíquicas, depressão, síndrome do pânico, ou doenças físicas. Elas manifestam, elas somatizam isso e daqui a pouco morrem, preferem morrer do que tomar uma decisão. Ficam felizes com uma doença. Isso é lógico, é inconsciente, mas a gente percebe em algumas pessoas a felicidade quando se refere a uma doença grave, porque está libertando elas de algo que elas precisavam ter feito. Então, cada caso é um caso, nós olhamos individualmente, não é possível generalizar, mas eu quis aqui fazer uma reflexão com vocês, para vocês perceberem quantas coisas estão por trás das dinâmicas e são coisas ocultas que nós não temos acesso, e aí que entra a constelação familiar, que nos dá realmente uma ferramenta de ajuda fantástica. Então era isso, se você gostou, curta, se inscreva aí no nosso canal, acesse o nosso site www.dbvida.com.br, lá tem tudo aquilo que nós fazemos aqui na clínica, workshop vivencial de constelação familiar mensal em grupo, o próximo é dia 29 de fevereiro, tem vagas ainda para você participar. Nós temos também a Escola de Paz, que começou, mas ainda tem vagas para entrar no segundo módulo. Até o segundo módulo nós permitimos que as pessoas comecem, tem vagas também. E se você tem perguntas, faça suas perguntas
aqui pelo nosso canal do YouTube, que na medida do possível eu vou criando os vídeos para responder para você, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.